Alô? Oi, o Jacques acabou de chegar aqui. A gente vai definir o lugar e ir lá jantar. Vamos? Vou chamar a minha mulher, minha filha. Era para ser um jantar, lamentavam os dois. Era para ser uma reunião íntima e gregária, ocasião para alardes e brindes, para se engajar em risos e banalidades e em infrutíferos debates embriagados. Era para ser um jantar e não a mera satisfação de uma necessidade primária. Ninguém apareceu, nenhum convidado, ninguém avisou nada. Já sem esperança de que batessem à porta, permaneceram os dois ali sentados sem dizer palavra, interrogando as paredes com olhos inquietos, interrogando os próprios sapatos. Por que tantos os desertavam? Quem os detinha ou impedia seus passos? Teria sido uma abstenção coletiva previamente arquitetada? O jantar era para os colegas dela, os colegas do hospital onde ela acabava de assumir um cargo alto, os colegas que ela encontrava todos os dias, com quem partilhava cafés pelos corredores, com quem discutia sem pressa os casos graves, com quem travava debates sóbrios sobre a reforma daquela instituição que já passara, ao menos no interior de suas salas, por tempos piores. Colegas de todas as horas, companheiros de lutas diárias, por que desapareciam? Por que calavam agora? O que é exatamente como vai ser isso? A ideia é o pessoal se reunir aqui, mas como vai rolar depois uma transmissão no telão, a ideia é, em vez de ficar batendo papo aqui, sair por um passeio no centro histórico. Tá na posição certa, tá perfeito. Você se incomodaria de autografar o livro, tem? Tá. Tô lendo seu livro nesse exato instante, assim, tá até um pouco... Quer tirar? Surrado aí, porque... Macacão, que ela tá com o tempo. Pela leitura, isso é bom, assim que é bom. Com marcações. Obrigado. Valeu. Vamos. Vamos! É pra partir? Podemos? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, imagina, só... Acho que... Eu estou aqui porque 2 anos atrás eu publiquei um livro chamado A Resistência. Ele trata de uma questão familiar e muito íntima, sobre basicamente a história do meu irmão. Uma história de adoção. Meu irmão foi adotado em 76 na Argentina. Bom, o ponto de partida da origem do livro é um pedido do meu irmão. Ele virou para mim e falou: sobre isso você devia escrever, sobre adoção alguém precisa escrever. E não era só por isso que eu estava escrevendo, porque quando você começa a escrever um livro, você está escrevendo para si mesmo também, por uma visão de literatura. Eu achava que era bem instintivo. A gente manda. Você manda. Ele falou que vai mandar pra gente. Você não confia? É família. Vamos? Por favor? Vamos. Boa sorte. Tá? Pode ir, pode ir. Depois de eu escrever este capítulo, meus pais, ao terem lido, vieram e me acusaram de que não era um jantar. E ficou, meus pais têm um sotaque forte, eu vou reproduzir. Não era um jantar, não era um jantar, era um bordão, virou um bordão em casa, humorístico, porque para eles era importante ressaltar que aquilo era um encontro profissional, que aquilo não tinha a dimensão
mais vivencial ali, tranquila, de um jantar entre amigos, não eram pessoas tão próximas, eram colegas de trabalho, então, para eles, a natureza do encontro se distorcia naquela narrativa que eu fazia. Eu acho que era um café da manhã, né, Rogério? Era um café da manhã. Tá todo o epílogo dessa história do Não Era um Jantar é que um amigo deles leu o livro, um amigo argentino leu um livro 40 anos depois do episódio que não era um jantar, e escreveu um e-mail para eles pedindo desculpas por ter faltado, pensando, putz, eu não sabia que era tão importante, que era um jantar tão fundamental, que vocês ficariam tão mal. E aí você vê também essa outra dimensão, que é a ficção que atravessa a realidade, que altera a realidade. O pedido de desculpas dele é real, é sincero, é verdadeiro e foi acolhido pelos meus pais. Não era um jantar. Não era um jantar, não era um jantar. Hoje vocês estão falando. Eu falei, foi a redenção. Ele começou a ler, aí ele falou assim, não acredito. Eu falei, vai ser hoje que ele vai se redimir. Vai ser hoje que ele vai se redimir. Não era um jantar. A bolsa dela ficou lá no camarim. Aqui, atrás? Ela chorou muito? Ela não gostou do som, muito alto. O som estava então, difícil. quando eu saí aqui, ela ficava Aí você tranquila. viu aqui. Eu vi aqui, mas aqui não estava conseguindo ouvir direito. Eu fiquei mais um pezinho O som era ruim lá pra mim também. Me ajuda a colocar ela aqui dentro. Já foi. Vai se entender. Pronto. Tá meio forte. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tem algum lugar onde eu devo estar? Sim, é. Olá. Olá, boa noite. Prazer. Tá. Bom, eu venho frequentando a Flip faz muitos anos já, mas de outras maneiras, né? Primeiro como público, desde 2004, acho que foi a primeira vez que eu vim. Depois como jornalista, e depois para participar de eventos paralelos e agora na programação principal do evento. Para mim é sempre uma experiência muito forte e muito estimulante, contrariando aquela lógica de que o escritor deveria ser um sujeito recluso em casa, produzindo para si mesmo, procurando as suas próprias palavras. Aqui vem claramente a percepção de que a literatura surge do diálogo, surge da interação, surge da conversa constante com outros autores e autoras, da percepção de que é uma troca de ideias, uma troca de experiências constante, né? Paraty, para mim, é isso muito mais do que os debates em si, as mesas propriamente ditas, né? Aqui você encontra outra coisa, acho que é o lugar da diversidade, da multiplicidade, particularmente nessa edição foi isso. Oi, tudo bem? Eu tô começando a escrever agora um livro que são histórias da minha avó, só que tem tanta coisa delicada e eu tava numa ideia de escrever assim, tudo sozinha, sem falar com ninguém, porque eu tinha um pouco medo de como as pessoas iam, sei lá, né, achar disso, só que depois dessa tua fala me deu um incentivo de compartilhar com a família, assim, que bom, muito legal. Que bom. Muito obrigada. Boa sorte, então. Valeu. Né? Parabéns. Valeu. Desculpa aí a mudança de horário. Olá. Aí. Bonito. Aproveitando fora Temer, né? O que você acha das manifestações políticas que estão tendo desde o começo da Flip, né? Cada tempo pede um tipo de literatura e sinto que hoje é o momento de uma literatura ocupada pela política. A ficção não termina no gesto da escrita, né? Que o escritor tem que se inventar ficcionalmente fora dali, tem que inventar uma cara para a fotografia, como você descreve, tem que inventar um processo criativo que seja mais interessante do que engarrafamento. Então, tudo se converte em ficção. E o que é interessante é que a ficção permeia a vida de todos, não só dos escritores. Né? É ali. Você vai A autoficção talvez não seja a melhor maneira de conceber esse fenômeno, porque a autoficção está reduzida à noção de um autor elaborando sobre sua própria vivência, a autobiografia ficcional. Mas uma ideia de que a ficção mais amplamente está atravessada por esses recursos, por esses acessos ao real,
E por isso eu chamava de pós-ficção. A pós-ficção é ainda uma ficção, mas é uma ficção depois da morte da ficção. O autor pode não ter morrido, e sim, quem morreu foi a ficção. Parabéns, rapaz. Obrigado. Qual é o nome dela? Tulipa. Tulipa! Congratulations, sir. Filha, não faz essas coisas na TV. Gente, sei lá. Tá famosa, Tulipa. Tulipa. Foi um processo intenso, bem atípico comparado com as edições anteriores que eu vivi aqui, justamente por estar em família pela primeira vez com a minha filha. Foi talvez um pouco difícil conciliar as coisas, mas também muito gostoso de fazer isso, de estar batendo o pé pela cidade e vivendo uma coisa que é pública, uma experiência pública. Acho que o escritor tem se defrontado com esse desafio também, em que sua vida está um pouco mais exposta do que em outro tempo, e o que é privado se torna público, o que é público se torna privado, essas fronteiras se atravessam, e acho que a literatura talvez tenha algo a ganhar com isso, algo a ganhar no sentido de uma sinceridade e de uma abertura maior do que ela apresentava antes. E, enfim, tem sido, para mim, também, de novo, uma experiência forte. Eu sinto que, como da primeira vez, eu vou sair daqui com uma vontade de escrever, que às vezes escapa da gente, mas que quando retorna dá um vigor muito bem-vindo.